Boa noite a todos. Sempre rogando ao Divino Mestre Jesus que nos ampare, que nos dê força, nos dê esperança, nos dê entusiasmo para a vida, alegria para podermos vivermos cada dia, apesar de. Porque todos nós temos ainda as dificuldades e essa dificuldade não está fora de nós, está dentro de nós. Mesmo que a gente ache que é um problema externo, mas é o nosso modo de enxergar e de administrar isso é que nós chamamos de problema. Mas é para fazermos esse exercício de calma, de serenidade, de paciência, de reflexão, é que nós vamos conseguindo aos poucos ir adquirindo o amadurecimento. E a nossa grande ajuda para isso é o Evangelho de Jesus. Somado aos conhecimentos que a doutrina espírita veio nos trazer depois, nos esclarecendo os pontos, é fundamental na nossa existência buscarmos a espiritualização, o conhecimento, para que possamos vivenciar as experiências que aqui nós viemos conquistar, para que nós amadurecemos. Por isso o texto de hoje, retirado do Evangelho, e a lição chama Avancemos Além. Pelo que, deixando o básico da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o alicerce do arrependimento de obras mortas. Quem escreveu isso foi Paulo, o apóstolo, e mandou essa carta aos Hebreus. E aí o Emmanuel pensou esse texto e nos traz o esclarecimento, porque o Evangelho, ele está atual e há necessidade de nós o entendermos para que a gente possa colocarmos em prática. E é fundamental para nós entendermos o que o Evangelho quer nos dizer. Muitas vezes, se a gente pegar isso agora, como eu acabei de ler, e pensar assim de pronto, o que isso serve para mim? Como que eu vou colocar isso no meu dia a dia? É para isso que vem o estudo, é para isso que vem a reflexão, é para isso que serve o Evangelho, para a nossa reflexão. Aceitar o poder de Jesus, acreditar que existe vida além da morte, nos consolarmos com os ensinamentos da doutrina de Jesus, isso é o básico, isso é o básico. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, pelo que deixando o básico da doutrina do Cristo e nos lançando a caminho da perfeição. O que ele quer dizer com isso? Exatamente, o básico nós já sabemos. Mas como que nós vamos dilatar isso? Como que nós vamos fazer isso crescer a ponto de nós chegarmos um dia à perfeição? É voltando exatamente para dentro de nós mesmos. Não é só ficarmos no básico. É preciso estender isso, colocarmos o básico em prática, exercitarmos isso. Todas as vezes que nos deparamos com alguma coisa que parece nos desconhecido, difícil, seja em que área seja da nossa vida. Quando a gente vai aprender a dirigir, quando a gente se propõe a fazer um documento diferente, quando a gente começa um relacionamento diferente, que coisa mais difícil que nós atravessamos é quando a gente recebe pela primeira vez um espírito e nós voltamos para casa com aquele recém-nascido nos braços. Que coisa mais difícil que aquilo? Quando aquela coisinha começa a chorar, a gente não sabe se joga fora, se fica com aquilo, se a gente dá para alguém, porque a gente não imagina o que a gente pegou. Mas com o tempo, com o esforço, com a perseverança, aquilo vira um anjinho na nossa vida. Que bênção! O primeiro sorriso. E a gente vai aprendendo. Quando ele começa a berrar, eu tenho uma amiga minha que ela punha o bebê berrando no telefone para o pediatra adivinhar por que o neném estava chorando. E nós fazemos isso também na nossa vida.
porque somos inexperientes. Por isso que o Evangelho nos convida ao esforço, ao exercício constante, para fazermos crescer o básico, aquilo que Jesus veio, exemplificou e ensinou, e que nós relutamos ainda a entender, a compreender e a exercitar. Por isso o estudo é importante, o conhecimento é importante, mas a nossa ação diária, diante da circunstância, mantendo o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, a nossa reflexão, nós vamos conseguindo, como nós conseguimos com o Nenezinho, adquirindo amor, fraternidade, solidariedade e fazermos esse conhecimento básico crescer. Mas para isso, é preciso que a gente pratique a lição recebida nas experiências diárias da nossa vida. Às vezes nós sonhamos com grandes coisas. Gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo. Há quem diga até, eu preciso arrumar uma hora para fazer caridade. Nós não precisamos arrumar hora nenhuma para fazer caridade. A caridade, a gente exercita ela a todos os instantes da nossa vida. Desde que a gente abre o olho de manhã, até a gente fecharmos ele à noite. E mesmo à noite, durante o sono, nós podemos continuar absorvendo e nos harmonizando e fazendo a caridade. Porque a caridade vem das coisas mais simples do nosso dia a dia. Quando a gente acorda de manhã, no nosso relacionamento com as pessoas da nossa casa, a gente tem gestos caridosos, a gente tem pensamentos caridosos, a gente exercita a fraternidade, principalmente se a gente levanta um pouquinho atrasado, se a gente não acha aquele objeto que a gente jura que deixou num lugar e ele não está, e a gente geralmente, nós não nos achamos culpados. Aquilo sumiu dali porque alguém tirou. Nunca assumimos a nossa responsabilidade. Falta de caridade. Então a gente às vezes fica buscando a caridade, arrumando um momento, um lugar, e a gente não vê que a caridade está ali, sempre esperando por nós, para ser exercitada, através do nosso trabalho, na rua, em qualquer lugar. Esquecermos a nossa irritabilidade, que a gente hoje no mundo moderno, está todo momento, mesmo que a gente tenha um carro, mesmo que a gente pegue um coletivo, mesmo que a gente vá de bicicleta, mesmo que a gente vá a pé, tem sempre motivos para que a gente se irrite. Por quê? Porque nós não assimilamos, não colocamos em prática os ensinamentos do Evangelho. É só a gente dar uma paradinha e pensar, por que eu estou assim? O que isso está trazendo de benefício para mim e para os outros? Se a gente se organizar melhor, refletir melhor, tem gente que fala assim, você fala o arroz e feijão. Enquanto eu não conseguir engolir o arroz e feijão direitinho, vou ter que falar dele. Porque eu vejo assim, como que a gente vai alcançar, no plano espiritual, algo bom, algo melhor? Como que eu vou planejar uma próxima reencarnação para mim, se eu não faço o mínimo de ser educado, de ser gentil, de dar lugar para o outro, de me colocar no lugar do outro, de ter um pouco de paciência. Hoje nós estamos falando da próxima reencarnação. Nós estamos projetando ela hoje. É quando a gente se harmoniza com o ambiente, com as criaturas, quando a gente faz com que a nossa alma, o nosso espírito cresça, quando assimila as lições do Evangelho, nós estamos planejando a nossa próxima reencarnação. Porque quando a gente se irrita, quando a gente vai gritando, agredindo, nós vamos conquistando o quê? Inimigos. Inimigos. Nós vamos magoando, ofendendo. E isso são marcas, não é para o outro, é na minha consciência. Eu vou levar essas marcas. E quando eu houver uma expansão da minha consciência no plano espiritual, onde eu abrir os horizontes, onde eu não tiver mais as necessidades básicas da carne aqui, e começar realmente a cuidar do espírito, isso vai me machucar. E aí, qual é o nosso grande desejo? Ressarcir
todas aquelas mazelas que deixamos nos outros, que perdemos a grande oportunidade. Aí vem o desespero. Aí nós queremos desesperadamente uma nova reencarnação para repararmos os nossos enganos com aquelas pessoas em que fomos duros, intransigentes, impacientes. E aí a gente, depois de muita luta, a gente consegue uma reencarnação no meio de pessoas que são necessárias para que eu me aprimore, para que eu me aperfeiçoe. E aí a gente faz o quê? Cair de paraquedas nessa família. Não tem nada a ver com esse povo aqui. Não é isso que a gente fala? Temos sim, foi pedido, foi implorado. Por isso que o conhecimento vai fazendo com que a gente se torne mais amadurecido e mais responsável quando a gente se irrita com facilidade. Tudo que eu estou fazendo hoje, eu estou numa vibração que vai me atrair para determinada situação. Então é fundamental que o Evangelho venha e eu o coloque na prática diária do dia a dia, para que eu possa exercitar e crescer com isso. E falar como fala o apóstolo Paulo aqui, não ficar só lá no básico, não só usando, Jesus disse isso, mas o que eu faço com isso? Muitas vezes nós até usamos os dizeres de Jesus como uma espada. Nós viramos esgrimistas, nós vamos lutar. O que falou, nós vamos nos impor. Mas e a nossa atitude? Nós temos que somar o conhecimento do Evangelho básico, mas no nosso exercício. Tem que se tornar uma coisa natural, tranquila, serena, nada imposto, cobrado, exigido. Primeiro o que vai falar é a minha serenidade, é o meu equilíbrio, é a prática do Evangelho no meu dia a dia. É como quando o aluno começa no abecedário. Não é bonitinho quando a criança está na escola e começa A, B, C? É fundamental, nós vamos carregar esse conhecimento para o resto da nossa existência. Mas se a gente parar só no abecedário, nós não vamos aprender a unir as palavras, a formar as letras, a formarmos palavras, a formarmos frases, a construirmos textos. Nós não vamos conseguir ler e escrever. E ler traz conhecimento. O que adianta um livro, um grande mestre escreveu, se nós não temos, só conhecemos as letras, mas não sabemos ler. Então, é o mesmo que o Paulo está falando aqui. O abecedário é fundamental, mas se a gente ficar só nele, não vai nos adiantar muita coisa. Assim é com o Evangelho. Assim é o Evangelho na nossa vida. Ele tem que crescer. E ele tem que crescer através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. Porque o que nós pensamos, nós vamos sentindo e automaticamente nós vamos agindo de acordo com o que pensamos e sentimos. Às vezes, com a nossa máscara que a gente vai colocando, o nosso verniz social, a gente vai se esquecendo de sermos autênticos, de sermos naturais. Cada um tem que fazer, às vezes é necessário esse verniz, porque nós vivemos numa sociedade e às vezes o nosso ganha-pão depende, às vezes, de uma... A gente não pode chegar numa pessoa e sermos duramente cruéis com ela, falando uma verdade. Porque, segundo nos fala as obras espíritas, a verdade é como um diamante. Ele é maravilhoso quando ele está enfeitando. Mas se for atirado ao rosto de uma pessoa, ele fere. Então, a verdade, ela tem que ser... Nós podemos ser sinceros com as pessoas, amavelmente. Mas, normalmente, nós deixamos para sermos sinceros e falarmos a verdade para uma pessoa, num momento de irritação, onde nós atiramos aquilo no rosto das pessoas. É como a joia. Ela pode ser linda no nosso pescoço, no nosso dedo, mas se ela for atirada, ela vai ferir. Não basta que nós nos ajoelhemos reverentemente, falemos de Jesus, falemos do Evangelho, é imprescindível que nós voltemos, usemos isso na nossa vida.
com as pessoas que nós convivemos, mesmo quando a gente está diante de noticiário, onde há coisas escandalosas que nos chocam, ficamos escandalizados com aquilo, voltemos à serenidade. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus fala, a necessidade que venha o escândalo, mas ai por quem venha o escândalo. Quer dizer, ainda no nosso estágio evolutivo, nós vamos assistir tudo o que nós assistimos e mais. Mas não é para a gente se escandalizar, é para silenciarmos e orarmos. Aquela criatura que está provocando isso, também é um filho de Deus. E será que nós já não passamos por aquele caminho? Ou será que nós não seremos ainda tentados, nesse caminho atual, a fazermos alguma coisa semelhante? Será que nós podemos ser tão fortes na nossa fé, a ponto de falar, eu jamais farei isso? Em que circunstância nós estamos falando isso hoje? E amanhã? Então isso vai trazendo conhecimento, o Evangelho vai nos mostrando que nós temos que ser duro conosco mesmo, mas muito pacientes e compreensivos com as dificuldades alheias. É fundamental, como ele fala aqui, é imprescindível a gente retornar nos caminhos vulgares, é ali no dia a dia com as pessoas que nós estamos. Qual é o nosso ponto de vista quando surge um assunto, uma situação? É criticar? É odiar? É julgar? E se a gente se asserenar e pensar, podia ser um filho meu, podia ser meu pai, podia ser minha mãe, podia ser o meu ente querido. Como eu gostaria que as pessoas estivessem olhando e vendo. Então vamos orar por aquelas criaturas, porque o Cristo falou que não veio pelos sãos, veio pelos doentes. Ele pregou o amor, ele pegou, exemplificou, ele não ficou num templo lá isolado, ele ficou no meio dos necessitados. E esses necessitados estavam no meio dos doentes, dos pobres e dos ricos, dos governadores. Ele foi em todas as faixas, dando a sua demonstração de amor. E é esse exemplo do Cristo que nós temos que fazer crescer em nós. Por isso que o Paulo alertou os seus irmãos, exatamente isso. Não ficar preso ali no básico, fazer isso crescer, exemplificar como Cristo falou. Ele falou e exemplificou. E é esse o nosso caminho. Que dizer do operário que visitasse a porta da oficina, mostrando, elogiando o tamanho dela, a beleza dela, mas se não se dispusesse a entrar lá dentro para trabalhar? Que dizer de um navio lindo ancorado na praia, cheio de equipamento, que jamais navegasse? Que dizer de uma grande biblioteca cheia de livros, mas com a porta trancada? Que dizer daquele livro nosso que está lá na estante, às vezes empoeirado, que nós não abrimos para ler aquela mensagem importante? Tudo isso nos faz refletir na importância que tem o Evangelho na nossa existência. Se nós não abrangemos o conhecimento básico e fazemos ele crescer na nossa vida, ali no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, nos nossos sentimentos, ele vai simplesmente ficar ali como arma de agressão ao outro. Simplesmente falando para o outro e não assimilando em nós isso. Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. Nós estacionamos. Conhecemos algumas frases de Jesus, alguns exemplos de Jesus, falamos para os outros, mas na hora de visitarmos um doente, e mais, na hora em que um doente da nossa família precisa de uma cooperação para que o outro descanse um pouco, eu não tenho tempo. Eu estou cansado, eu tenho que trabalhar. Eu não aguento ver uma pessoa nessa situação. A gente encontra todas as justificativas, mas não fazemos aquele básico que Jesus nos ensinou, crescer, florescer. Deixa comigo, eu fico um pouco, vai descansar.
olha, fiquei sabendo que você não está bem, vim aqui fazer uma visita, pegar um telefone, oi, tudo bem com você? O que eu posso fazer para te ajudar? Sabe, é enxergar o outro, é exemplificar o exemplo do Cristo nos menores gestos, é se incomodar com o outro. Hoje a gente tem muito em mente uma frase, eu não tenho nada a ver com isso, problema do outro. Eu vou me meter nisso para quê? O que eu vou ganhar com isso? É o individualismo falando alto. E aí a gente fala assim, um dia a gente ainda vai ver esse mundo melhor. Se a gente não começar hoje, dentro de nós, que dia que vai ser esse? Quando vai ser isso? Eu posso apresentar diante das pessoas que estão à minha volta, o meu exemplo pode funcionar muito bem. E é isso que o Evangelho está sempre nos cobrando. Estude, pense, analisa, reflita. É em mim que isso tem que funcionar, não é no outro. A transformação tem que ser minha, a assimilação tem que ser minha. O outro vai mudar se ele tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir e ver o meu exemplo. Eu vou ser o modelo, eu vou transmitir isso para ele, porque é o exemplo do Cristo que está em mim. E é essa perseverança que nós temos que... E não ficarmos estacionados aí. São quase sempre pessoas corretas, de todos os princípios da doutrina do Cristo. Creem, adoram, consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para diante no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. E sabedoria, a gente não conquista como conquista um diploma na faculdade. A sabedoria, a gente conquista na vivência, na observação, no sentimento que nós temos na nossa dia a dia. Quando a gente tem mais serenidade, mais equilíbrio para observar, para sentir e mais a paciência de ouvir até o final o que as pessoas têm para nos dizer. A gente vai conseguindo refletir, analisar e vamos adquirindo sabedoria. O que é sabedoria? É o conhecimento somado à serenidade, ao equilíbrio, à boa vontade, ao bom senso. Vamos fazer uma análise. No momento em que nós nos vemos numa situação difícil, quem que nós buscamos? Aquela pessoa desequilibrada, que grita, que fala sem parar? Ou aquela pessoa serena, calma, equilibrada, que você sabe que vai te ouvir e no final vai te apontar algumas sugestões para você refletir? Quer dizer, o que ela vai fazer com isso, essa sabedoria? Vai fazer com que a gente, administrando aquilo com serenidade, vai encontrar a solução ou um caminho para começarmos a encontrar a solução daquela dificuldade. Isso é sabedoria, isso é que a vida nos dá. Não é discussão, não é gritaria, é amor. É amor ao próximo. E quando a gente vai ganhando isso, a gente vai se tornando mais altruísta, mais nobre, os nossos sentimentos são mais nobres. Não é para ganhar vantagem, não é para levar vantagem. Eu posso renunciar a isso para fazer isso. Isso é nobreza, isso é altruísmo. É isso que nós precisamos exercitar. Quantas vezes nós somos buscados ali para ouvir a pessoa, e uma coisa simples que ela nos pede, a gente nem ouve direito, porque a gente já está pensando numa desculpa que vai dar para falar não para a pessoa. Isso é na família, no trabalho, como se aquela prestação de serviço ali fosse tornarmos a pessoa abusando de nós, como se a pessoa estivesse abusando. Imagina que eu vou fazer isso? É problema dela. Esses pensamentos que nós temos que tirar de egoísmo, de indiferença. Quando o Paulo fala aqui de fazer mais que o básico, é seguir aquilo que o Cristo falou. Se te pedires a capa, doe a túnica também. Se te pedir para caminhar 1000 passos, caminha 2000. É o que fala a lição. Avancemos além, um pouco mais, 1 minuto a mais, um instante mais de paciência, de equilíbrio.
É isso que é o crescimento do Evangelho dentro de nós. Por isso ele fala aqui que quando a gente começa a observar, nós nos tornamos mais sábio, mais nobre, porque se a gente não começar a exercitar isso, vai chegar um momento na nossa vida onde a gente não vai ter mais aquelas muletas que são os nossos companheiros de jornada, porque um desencarna, o outro tem outros problemas, e a gente vai ficando sozinho e a gente não adquiriu nada nosso. A gente viveu escorado num, no outro, na muleta de um, de outro, e quando nós nos vemos sozinhos, a gente não sabe lutar, a gente não sabe sofrer, a gente não sabe viver. Porque nós sempre ou responsabilizamos outros, ou nos apoiamos nos outros, não adquirimos a nossa própria sabedoria. Nós não exercitamos o amor, a fraternidade, para conquistar outras pessoas para estar à nossa volta. Nós nos tornamos aquelas pessoas dependentes, reclamonas, chorona, que não temos nada, porque não ganhamos nada, não fizemos o Evangelho de Jesus crescer dentro de nós e exercitarmos isso. Com amor, com fraternidade e com boa vontade. Às vezes, no começo, quando a gente começa a se vigiar, nem sempre a gente faz de boa vontade. Às vezes a gente faz meio empurrado. Às vezes a gente vai meio temeroso. Convide uma pessoa para visitar um núcleo onde existe muitas pessoas carentes, que nunca foi lá. Aí no começo, vem aquelas crianças meio sujinhas, pega na gente, né? Mas com o tempo, a gente vai meio forçado. Mas aí a gente vai conhecendo um a um, a alegria, o entusiasmo. E aí a gente pega um amor naquelas crianças, que a gente nem vê se está com a mão suja, se está com a mão limpa, se está cheiroso, se não está. Então, às vezes, quando a gente se inicia numa empreitada, nem sempre a gente vai de peito aberto. Mas é imprescindível que a gente vá, que a gente tenha autoconfiança em nós e principalmente no Evangelho de Jesus. É para o bem? É para o amor? Então eu vou. Não pode haver perda de tempo aqui. Investir naquilo, acreditarmos naquilo. Precavendo-nos contra semelhante males, foi que o apóstolo Paulo, com profundo acerto, nos disse: deixando as bases da doutrina de Jesus, prossigamos até chegarmos à perfeição. É no exercício diário, nas pequenas coisas, que um dia nós seremos perfeitos. Porque para sermos perfeitos, há necessidade do trabalho. Com o trabalho, nós chegaremos à perfeição. Jamais seremos perfeitos para depois trabalharmos. É fundamental o trabalho para nos aperfeiçoarmos. E o trabalho é silenciar, é servir, é estar sempre pronto a estar ali cooperando, ajudando, fortalecendo. E repetir, e aqui ele fala, deixar de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. O que o Paulo quis dizer com isso? Por que ele fala dos arrependimentos? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Quantas vezes na nossa existência, às vezes em criança, na adolescência, ou mais na juventude, acontece uma situação, alguma coisa que nos frustra. Às vezes até mesmo no intento de ajudar alguém. A gente investe naquilo com aquela coragem, vai lá, faz assim, faz assado, e a pessoa não faz. Ela não tem a nossa força, ela não tem a nossa cabeça, ela não está vendo da mesma forma. E ela não faz. Aí você fala assim, nunca mais ajudo ninguém também. Não faz nada do que eu falo, é melhor eu ficar na minha, deixar o outro virar. E passamos a vida inteira fugindo da nossa responsabilidade com o outro. O que nós somos? Autores de obras mortas. Ou se fazemos alguma coisa, passamos a vida inteira falando, mas eu fiz aquilo. Mas o fulano está porque eu fiz aquilo. Paramos naquilo, como ele fala aqui, estacionamos naquilo. Somos o quê? Autores de obras mortas. Então, quando ele nos convida aqui a pensar
não é nos arrependimentos, não é ficar reincidindo ali nos mesmos erros, não é ficar preso ali nessa solidão, nessa tristeza, não é isso. Muitas vezes nós ficamos deslumbrados com alguma coisa que nós fizemos e paramos, estacionando, ali admirando. Tem uma passagem acho que é no Nosso Lar, do André Luiz, em que ele, depois de muito esforço, de muito trabalho, quem leu o livro, quem viu o filme, viu o tanto que ele perseverou e se esforçou. E uma vez em visita com um mentor espiritual aqui na Terra, atendendo desencarnados, desequilibrados, numa casa espírita, mas no plano espiritual. Ele foi pacificar um espírito, e o espírito começou a gritar de alegria que estava enxergando, porque tamanha era a sua perturbação que nem isso ele conseguia enxergar. Então, quando o André Luiz pôs as mãos e fez uma prece, ele enxergou. O André Luiz ficou maravilhado com aquilo. O mentor chegou e falou: olha, meu filho, se você for ficar aí admirando isso, nós estamos indo para ajudar um monte de gente que está lá necessitado. Porque quem para admirar uma obra não consegue fazer outra. E o André Luiz se recolheu em prece e foi fazer o seu trabalho. E é isso que nós precisamos ter em consciência, que muitas vezes nós nos achamos o máximo, o que nós fazemos é o suficiente, nos deslumbramos com nós mesmos e somos autores de obras mortas. Ficamos naquele deslumbramento e não crescemos. Por isso, ele conclui falando assim: evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição. Quando nós pegamos um livro para ler e a nossa inteligência, a nossa concentração não nos permite colher o conhecimento daquilo, ele fica um livro chato. Às vezes, a necessidade de que o coloquemos lá, vamos em busca de mais conhecimentos, mais básicos, para que a gente possa somatizar um pouco de conhecimento, de experiência, para que a gente volte a ler e entenda. Porque só ler o livro, sem absorver o conhecimento. Quantas vezes a gente lê 3, 4 páginas de um livro, e aí a gente para e fala: mas o que eu li mesmo? O livro está ali nas nossas mãos, os olhos estão nas letras, mas o sentimento está distante. Por isso que ele fala, se a gente não se harmoniza com o Evangelho, se a gente não se harmoniza, não tem o conhecimento, nós não vamos conseguir colocar em prática. Recordando também que se o arrependimento é útil, e ele é, porque o arrependimento, segundo fala o Emmanuel, é a segunda coisa que nós precisamos para a nossa transformação. Primeiro é o remorso. É aquele conflito íntimo que a gente fala: ai, não devia ter feito. Mas aí a gente arruma uma justificativa. Daí a pouco o pensamento vem de novo. Isso é o remorso. É o primeiro sinal de que nós precisamos nos transformar. Que já não está nos incomodando aquela inércia nossa. Depois vem o arrependimento. O arrependimento já é a conscientização do nosso erro. Aí a gente não culpa ninguém. A gente fala: ai, me arrependi tanto de ter feito aquilo. Só que ele prossegue o seguinte: o arrependimento é útil para isso. Mas, de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Porque a gente fala assim: ai, me arrependi. Mas vai lá e faz de novo. Ai, me arrependi. Vai lá e faz de novo. Tem uma liçãozinha num livro, que é um livro infantil, chama Para o Resto da Vida. São adultos relatando experiências que tiveram quando crianças e que foi tão importante na vida que guardaram para o resto da vida. Por isso o título do livro. E lá tem uma moça que conta que quando ela era criança, ela era muito estabanada. Passava correndo, derrubava, quebrava, sujava. E a mãe dela vivia chamando atenção. E ela: ai, desculpa, mamãe. Daí a pouco a mãe dela: ai, desculpa, mamãe. Até que um dia, tinha visita na casa dela, a mãe dela colocou uma toalha branquinha na mesa, colocou os talheres e chamou todo mundo para se sentar na mesa, inclusive ela.
Não demorou 2 segundos, imagina o que aconteceu. Derrubou café na toalha branquinha da mesa. Automaticamente, o que ela fez? Olhou para a mãe e falou: desculpa, mamãe. A mãe dela, que já estava esperando uma situação dessa, tinha deixado do lado um turbante e uma varinha. Falou assim: você é uma fada mágica agora. Então, você vai pegar a varinha e vai ficar assim, na mancha. Desculpa, mamãe. Desculpa, mamãe. Até a mancha sumir. É lógico que todo mundo fez cara de riso e ela se sentiu terrivelmente mal. E a partir daquele dia, ela começou a refletir nas suas atitudes e a ser mais cuidadosa e não fazer tanto. Porque vira vício, arrepender-se, como ele fala aqui, vira teimosia ou vício. Não adianta nós ficarmos arrependidos, mas o que eu vou fazer com isso? A necessidade da incorporação do Evangelho aí. Nós reconhecermos, nos conscientizarmos do engano, da dificuldade que nós temos, mas somarmos a isso o nosso esforço e a nossa perseverança para que isso não se torne um vício, mas sim uma alavanca de crescimento. Porque é fundamental que nos arrependamos, mas não vamos reincidir a vida inteira, chegarmos no plano espiritual arrependidos e sem ação. Por isso o título da lição nos convida a avançar mais além. Nós temos conhecimentos do Evangelho e até o praticamos de vez em quando. O que a gente precisa é se aprimorar um pouquinho mais, se aplicar um pouquinho mais. E é no simples, no básico, ali na família, no trabalho, é com quem nós convivemos. A gente vai prestando atenção no que o Paulo nos falou aqui. Temos o básico, mas precisamos trabalhar mais para chegar até a perfeição. Precisamos não ficarmos no arrependimento de obras mortas. É construindo coisas novas. Se houve erro, se houve engano, se houve dificuldade, deixa isso para lá. Daqui para frente eu vou fazer melhor. Hoje eu vou fazer melhor. Hoje eu vou dormir melhor. Amanhã vou me levantar melhor. Se eu tenho algum problema, alguma situação, alguma desavença, vamos refletir melhor. Vamos pensar melhor numa forma de resolver isso. Às vezes nem com o outro, mas conosco mesmo. Quantas mágoas, quantos ressentimentos nós carregamos dentro de nós e não crescemos e não permitimos que as palavras de Jesus cresçam. Nós só ficamos nas palavras, mas não na ação, não no sentimento, não na vibração. E nós estamos aqui, todos nós, se cada um de nós assumirmos a responsabilidade que nos cabe, certamente nós teremos casas melhores, trabalhos melhores, uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor e no futuro um mundo melhor. Se a gente acreditar realmente no Evangelho e prestarmos atenção nisso que Paulo nos convida, a fazer os ensinamentos do Cristo crescer em nós. Que Jesus nos abençoe a todos.